Bom, galera, a gente vai falar hoje aqui sobre... o tema é Tutor e Pay, mas a gente vai abrir um pouco, né? Trouxemos aí o Hugo. E vamos passar aqui logo para a agenda do dia, né? Que fica melhor para orientar aqui a pauta, né? Então, a gente pretende abordar esses assuntos aqui. Vamos começar dando um panorama geral do e-commerce, né? Como é que são as tendências do futuro, o que a gente pode esperar aí de novidade. Também sobre as soluções de pagamento existentes, né? E a segurança dos pagamentos online, que é um tema bem sensível, as pessoas têm bastante receio, né? Venda recorrente vezes transações parceladas, são um pouco de trazer um pouco da diferença de cada modalidade, que a gente percebe que tem bastante confusão entre nossos clientes, de usar um e esperar o resultado de um outro. A gente vai abordar isso aí direitinho mais na frente, para vocês terem uma visão mais correta de como usar cada coisa, cada estratégia dessa. E por fim a gente vai entrar mais aí na Tutor e Pay em si, que são o que é o serviço, né? Os diferenciais que a gente consegue entregar para o cliente Tutor e as condições especiais que a Tutor e Pay também proporciona para os nossos clientes. Então, começando hoje, acho que é a primeira live que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, né? Eu sou CEO da Tutor e o Hugo está vindo como especialista convidado para tratar do tema aí com a gente, que ele é o cara focado nisso, né? CEO da Syscoin, e vai se apresentar melhor aí. Vou deixar a palavra com ele agora. Vai lá, Hugo. Opa, boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado pelo convite aí, Thiago. A gente aí já tem uma amizade de longa data com a Tutor, né? A Syscoin tem a Tutor aí como cliente e já teve em alguns outros momentos também. E a gente aproveita essa ocasião para lembrar, né, com a evolução aí que a gente teve na Tutor, sempre passou justamente por esses temas que nós vamos falar hoje, que são os gateways de pagamento, as escolhas, as transações. Em dado momento, a Tutor também se tornou um e-commerce, e agora é um e-commerce de outra modalidade, porque favorece, né, os coaches aí depois do estabelecimento do produto de vocês, né? Então, vai ser bem legal bater esse papo aqui com vocês hoje, tirar essas dúvidas mais frequentes. A Syscoin é uma agência especializada em e-commerce, né, a maior do Centro-Oeste, já estamos aí há 7 anos nessa jornada, e as dúvidas mais frequentes sempre giram em torno de gateways de pagamento e gateways de logística, né? Então hoje a gente está aqui para falar sobre pagamentos, que tem tudo a ver com o produto da Tutor, então vai ser um prazer participar com vocês aí. Nossa, bacana, show de bola. A Syscoin sempre foi uma parceiraça nossa, nos ajudou lá no início, né? A gente era bem embrionário, inclusive foi a Syscoin que ajudou a gente a ter esse produto, inclusive. Assim, foi uma parceria que a gente fechou lá atrás, e eles apresentaram para a gente o nosso gateway de pagamentos hoje, que a gente conseguiu evoluir para o que tem hoje aí para entregar para vocês. E além disso, ajudou a gente com negociação, né? Melhores taxas e condições lá especiais, e também é um diferencial que a gente consegue entregar para o nosso cliente hoje. Então, avançando aqui no panorama, aí fica com a palavra, continua aí com o Hugo, né? A gente vai tratar aí, dar um panorama geral do que pode por vir aí do e-commerce, as tendências dos próximos 5 anos. E uma coisa que eu adicionei aí, Hugo, que é a surpresa, que é os pagamentos invisíveis. Mas acho que você domina isso aí tranquilamente. Mais relacionado com aquela coisa de facilitar o checkout, né? Aquele compra de um clique da Amazon. E são conceitos legais que a gente traz para... Inclusive, o checkout da Tutor tem essa ideia, né? Tem esse conceito empregado. Show de bola. Bom, então vamos lá, falando um pouco sobre o panorama do e-commerce, né? Quando vocês estão na perspectiva de trabalhar com um produto como a Tutor, é legal a gente entender qual que é a origem de tudo isso, né? Porque a modelagem desse negócio, ela surgiu a partir de um pressuposto, né, de que o e-commerce é um modelo de negócio global e que, enfim, ele foi surgindo ramificações em torno dele. Então, aquela clássica forma de trabalhar com e-commerce que a gente tinha ali, o produto, o carrinho, o checkout, e depois, posteriormente, a entrega do produto, né, seja ele físico ou digital, isso não muda. A gente troca de gateway, troca de plataforma, troca de tudo, mas esse processo, ele continua o mesmo. Só que, dependendo do tipo de público, dependendo do tipo de cliente, a gente repara que isso pode ser um pouco melhor explorado, né? Então, a gente foi passando por algumas evoluções que permitiram aí a experiência se tornar um pouco melhor. Ora, porque toda vida que eu compro, toda situação em que eu compro no Mercado Livre, eu tenho que de novo digitar o meu cartão de crédito, não faz o menor sentido, né? Então, a partir do momento que a gente começa a ter recorrência, participar várias vezes, a gente começa a observar arestas que podem ser aparadas ali e deixar o nosso processo mais polido, né? E basicamente a evolução e o panorama que o e-commerce trouxe foi justamente isso. Nos últimos 5 anos as coisas mudaram bastante, e principalmente no último ano, né?
das vantagens que a pandemia trouxe para nós, se é que existe alguma, né? A gente percebeu que a aceleração aí do e-commerce, ela forçou muitas empresas a trazerem projetos para tempo presente, né? Projetos que estariam ali pelos próximos 5 ou 10 anos. E com a gente não foi diferente, nós estamos adaptando a essa realidade e trazendo novidades também. Então, quando a gente fala em evoluções de meio de pagamento para e-commerce, muito se dá devido a isso que o Thiago acabou de falar, né? Que são os pagamentos invisíveis, as compras com clique, o aproveitamento de dados. Alguns anos atrás era muito relativamente perigoso você falar que guardaria os dados de cartão de crédito de alguém e replicaria essa compra no mês seguinte ou na próxima vez que essa recorrência fosse acontecer. Já atualmente é um pouco mais fácil, né? Novas evoluções de criptografia, armazenamento de dados, né? A própria LGPD também, que o usuário consente entregar esses dados para a gente, favorece com que a gente consiga fazer esse tipo de coisa. E aí, através disso, você tem uma compra garantida, de certa forma, porque você pode realizar essa recorrência com mais frequência, e também o usuário não se preocupar em ter que todas as vezes no mês seguinte realizar uma nova compra, né? Ele já autoriza ali com uma pré-autorização e isso vai acontecer todos os meses subsequentemente. Então, essa evolução de que a gente consegue, ao passo que autoriza esse pagamento ele se repetir com mais frequência, aí você entra no modelo de negócio que é o que todo mundo quer, né? É aquela recorrência. Então, hoje são os modelos SaaS, de aluguel de software, enfim, todas as modalidades que todo mundo quer é o garantido recebido, né? E aí, com a Tutor é a mesma coisa. Imagina eu que sou um coach, que eu vou entregar meu produto ali de mentoria, e tudo que eu quero é que o meu aluno entre e pague recorrentemente pelo maior tempo possível, até que ele seja aprovado no concurso dele. Então, imagine que todo final de mês você tivesse que fazer uma nova compra. Isso não faria sentido, né? Uma nova venda. E aí a gente pega essa evolução para trabalhar alguma coisa que faça sentido para o nosso público. E essa recorrência é o que mais faz sentido hoje. E as novidades e tendências para os próximos 5 anos é cada vez mais aproximar essa relação, né? A tendência de evolução dos aparelhos físicos, como a gente tem hoje celulares, os reconhecimentos de faciais, reconhecimentos de impressões digitais, isso já favorece bastante, né? Porque você, quando pensa que não, você já comprou, só de estar na frente do celular ali e ter autorizado. Então, isso favorece também que você tenha mais facilidade. A gente brinca muito lá na Syscoin sobre as barreiras, né? Eu tenho um ponto A e o ponto B. O meu cliente ele tem que passar por essa jornada. Só que quando a gente tem muitas barreiras, né? Que é o caso de quem faz as transações manualmente, então, não, o cliente chega aqui, ele clica aqui para falar comigo no WhatsApp. Beleza, isso é uma barreira, porque se você não responde ele no WhatsApp, acabou a relação ali, ele não vai chegar no ponto B, que é comprar o produto. Então, quanto mais barreiras a gente tem nesse caminho, mais difícil fica que essa venda aconteça. E o nosso objetivo é derrubar essas barreiras o máximo possível. E quando a gente entra na seara do pagamento, né, existem muitas barreiras dentro somente desse tópico, né? A barreira, por exemplo, de preencher um formulário muito grande para realizar a compra, muitas vezes o usuário desiste, né? A barreira, às vezes, do cara não ter confiança suficiente para digitar os dados do cartão de crédito, porque não tem uma bandeira confiável, uma marca confiável ali transacionando esse pagamento. Isso também pode favorecer ele a desistir dessa compra. E tudo isso a gente percebe não é por achismo, né? A gente percebe baseado nos dados. Existe ali um monitoramento das pessoas, como elas entram no nosso portal, seja ele um site, um aplicativo, e o quanto ele chega no final ali do nosso funil. E a quantidade de pessoas que não ultrapassa a barreira do checkout é impressionante, né? E ao passo que isso começa a acontecer, a gente começa a se questionar os motivos. E aí eles são diversos. Não pagou porque o formulário é grande, não pagou porque não sentiu confiança, ou tentou pagar e o antifraude barrou essa pessoa, né? Que é o que nós vamos falar um pouco mais adiante, de o que é um antifraude. E assim por diante. Então, dentro somente do pagamento, ele é um assunto bastante complexo, dá muito pano para a manga para a gente poder conversar. E aí, dentro dele, existem diversas barreiras que a gente faz tudo para derrubar. E nessa modalidade agora da TutorPay, a gente vai perceber que muitas dessas barreiras já foram derrubadas, né, para que o usuário consiga finalmente chegar ali e realizar o pagamento com qualidade. Exatamente, Hugo. Assim, você tocou em pontos sensíveis, assim, porque a remoção de atritos do processo, né? E quando a gente procura estudar um pouco sobre isso, de facilitar o checkout, tem esse componente muito emocional. Toda venda online hoje, o cara vai muito ali dos gatilhos mentais, cai para comprar e tal. Não é diferente para o cliente pro cliente do nosso cliente, né? O concurseiro está querendo estudar, e às vezes sensibilizado ali para uma copy muito boa do parceiro que está vendendo o treinamento dele e tal. E aí ele chega no checkout e ele perde esse impulso que ele foi gerado ali pela abordagem do marketing, do parceiro, né? Então
a gente tem que facilitar ao máximo esse último processo, essa última milha da compra, que é o checkout, né? Então, a gente, quando pesquisa sobre isso, a gente fez esse estudo para aprimorar o nosso. A Amazon, ela é um player que quase domina assim, a vanguarda desse tipo de estratégia, né? Tem aquela compra lá com um clique, que facilita muito. Assim, você está pensando e pesquisando o livro, quando você vê, você já comprou, sem nem perceber, né? Então, a gente trouxe esses conceitos para o TutoriPay, né? E aí envolve essa coisa de remoção de atritos, melhoria do processo, né? Que é o processo de compra, e essa coisa da economia comportamental. Às vezes o cara está ali comprando, não está 100% satisfeito, então se a gente traz algum atrito para ele nesse momento, a chance dele ir embora e não concretizar aumenta, né? Então a gente tenta fazer a nossa parte, né? Otimizar ali a última milha da compra, que é criar um checkout livre de atritos. Assim, ainda existe necessidade de fazer um mínimo cadastro, mas é totalmente otimizado ali o processo de compra que a gente já fez pensando nessa estratégia. E aí vem essa história do pagamento invisível, né? Uma hora que o cliente já fez a primeira compra, ele fica com o cartão dele armazenado, e aí as próximas compras já vai ocorrer de forma muito mais transparente e sem atrito para esse cliente. E aí é a oportunidade de vocês fazerem upsell, vender outros produtos, renovar a assinatura dele no plano, isso tudo fica facilitado, né? E uma coisa importante que o Hugo também citou é sobre a segurança, né? A gente tem a solução de pagamento, TutoriPay, mas na verdade ela é operacionalizada pela Pagar.me, que é um grande player do mercado, é um grande de gateway de pagamento, né? E confiável, é a empresa do Grupo Stone, né, Hugo? Eu não sei se o Grupo Stone pertence ao Bradesco, eu tenho dúvidas, mas eu acredito que tem alguma relação aí. O Grupo Stone ele é independente, né? E a gente percebe que ele tem diversas soluções de pagamento. E no mundo online, ele é a bandeira, né? O Pagar.me é a bandeira online, e ainda tem a Mundipag, que é uma outra empresa também do grupo, né, que faz as transações de Magazine Luiza, Casa Bahia, que são transações maiores, né? Eles façam para quem quer ter um gateway de pagamento específico para uma modalidade específica, com acesso a todos os dados ali, porque transacionam muitas vezes por dia, por segundo, né? Que é o caso deles lá. E essa questão do pagamento invisível, Thiago, ela é muito legal. Você me deu um insight aqui de uma lembrança que eu tive, né? Eu tenho um bebezinho pequeno, 2 anos, e a gente assina para ele um clube de assinatura chamado Leiturinha, né? Que todo mês recebe alguns livrinhos lá e ele vai lendo, os livros são interativos, é super legal. E engraçado, porque assim, você deixa lá a assinatura feita, né, pelo ano, então são 12 meses que você vai receber. Só que ao longo do mês, toda semana, eles começam a oferecer outros produtos que o bebê pode precisar. Então, você pode comprar um shampoo para o bebê, você pode comprar um creme de pele, e aí esses produtos basta que você autorize, né? Fala, não, pode mandar junto. Então, assim, o seu pagamento ele é invisível, você não vai ter que fazer um comprar de novo, é só autorizar, porque afinal de contas os dados de pagamento já estão todos lá, né? E aí ele vai fazendo esse upsell ao longo do mês, e no fim das contas você vai aumentando a sua caixinha, porque é uma facilidade tremenda de conversão. Isso é total comportamental, né? Assim, economia comportamental, né? Aquele gesto de você tirar o dinheiro para comprar um produto, você sente que está gastando, você já mudou para o cartão de crédito, né? Aí existe toda aquela dificuldade do cara gerenciar a fatura do cartão de crédito, que geralmente compra mais do que pode, né? Porque já começou a ficar meio transparente para ele aquele processo de compra. E agora, com essas tecnologias de pagamento invisível, é que a coisa fica ainda mais facilitada, né? Então, exatamente, você sente menos que está gastando dinheiro, facilita novas compras. É esse o conceito. Isso aí. Vamos avançar aqui, tá, Hugo? Perfeito. Agora sim, para a gente falar um pouco de soluções de pagamentos existentes que podem ser alternativas para o nosso cliente, né? E aí, pode ficar à vontade, a gente trouxe alguns exemplos aqui. A ideia não é focar na tutoring, é falar do que existe mesmo, de alternativa, porque a nossa bandeira sempre foi assim, entregar valor para o cliente, fazer com que ele consiga otimizar o negócio dele, né? Então, se a gente puder ajudar com conhecimento, já vai ser bastante legal. Legal, bacana. Então vamos lá, algumas coisas são importantes a gente dizer. A primeira delas é as diferenças, né? Porque afinal de contas, como você falou, o cliente ele tem total liberdade de utilizar o gateway de pagamento ou a forma de cobrar o produto que mais favorecer a ele. E tá tudo bem com isso. Só que eu acho importante entender como que funciona, né? Porque uma das dúvidas mais frequentes que eu recebo no escritório hoje não, eu achei que era só fazer um cadastro aqui e vai receber, né? Ou então assim, que maquininha que eu vou usar? Aí, poxa, maquininha? Não é maquininha, né? Tem um site ali, não precisa ter uma maquininha.
Aí o cara fala, não, mas eu já tenho a maquininha da Cielo. Eu falei, tá, mas como é que você vai passar ela no site? Vai ser por osmose? Como é que vai ser isso aí? Então, assim, as pessoas não entendem muito bem como é, então eu acho legal a gente explicar desde o conceito básico, tá? Então, a primeira coisa é entender o que é um adquirente, o que é um subadquirente e o que é um gateway de pagamento, né? São coisas diferentes, que às vezes elas podem estar entrelaçadas e envolvidas. Então, de uma maneira bem... não vou explicar de maneira muito técnica, se surgir alguma dúvida mais técnica eu explico, mas eu vou tentar explicar de uma forma mais clara, que aí o usuário comum pode entender, beleza, Thiago? Beleza. Então, de uma maneira mais lúdica, né? O que é o adquirente? Desde o adquirente até o gateway de pagamento. É quem está mais próximo e menos próximo do banco. Porque, afinal de contas, o que eu tenho que fazer para comprar é fazer o meu dinheiro sair do meu bolso e chegar até o banco, não é isso? Então, quanto mais próximo eu tiver do banco, mais a gente chama de níveis, né? Mais baixo nível eu estou. Então, está mais próximo do banco. O adquirente é a forma mais próxima que você vai ter de estar do banco, né? Então, se você pegar ali o código do adquirente, se disponibilizar a desenvolver em cima desse código, como foi o caso aí que a Tutri fez, né? Vocês acessaram o código do Pagar.me e tal, e vocês fizeram lá, é um nível de desenvolvimento muito técnico, né? Quando você vai fazer isso para ser um adquirente, é ainda mais técnico, né? E aí, quando você faz isso, que é o caso, por exemplo, que a própria Stone faz, né? Ela conecta o cliente ao banco. Quando você faz isso, você é um adquirente. Só que aí existe um nível de robustez técnica ali muito alta, né? É bem difícil de fazer isso. O subadquirente, ele já é um pouquinho mais alto nível, né? Você consegue trabalhar ali de uma forma um pouco diferente. Eu até categorizaria de forma técnica, né, a Tutory hoje como um subadquirente. E tem o gateway de pagamento, que popularmente é como assim vocês vão se chamar, que é o nível mais longe do banco, né? Mas também o nível mais perto do cliente. Ou seja, o gateway de pagamento, sim, pode ser comparado à maquininha eletrônica, né? Seria a maquininha de cartões digital. Então, diante desses níveis aí, o que acontece? Quando a gente tem um gateway de pagamento, que é a nossa maquininha, que é aquele formuláriozinho que fica lá no checkout, essa maquininha, por baixo dela, tem adquirentes e subadquirentes para poder fazer essa conexão com o banco. E aí, naturalmente, né, cada uma delas vai ganhando um pedacinho da transação e essa transação pode ficar mais ou menos cara. Então, por que hoje um usuário comum final, que vai, eu preciso passar um cartão para receber o pagamento do meu cliente? Por que ele vai para o gateway de pagamento e ele não vai para adquirente? Ora, se ele for lá desenvolver algo com o adquirente, ele vai gastar muita força técnica, mesmo que ele, eu não sei nada de codificação, de software, mas eu vou contratar, né? Por mais que você contrate, vai ficar muito caro. Às vezes você vai gastar o desenvolvimento disso que nem justifica o quanto você quer vender, né? Então aí, por facilidade, nascem as oportunidades de negócio e aí sim você vai para um gateway de pagamento, né? Naturalmente também existem taxas para você pagar quando você vai para um gateway de pagamento como esse, e essas taxas, elas sempre, sem exceção, sempre serão mais caras que as taxas da loja física. Quem já tem alguma experiência com uma maquininha de cartão, costuma comparar, né? Fala assim, nossa, mas é 5% essa transação? É um absurdo, eu pago aqui na minha máquina da loja um preço barato, eu pago 1,5%. Tá, tudo bem, mas vamos lá. Existem algumas diferenças, né? A primeira diferença é que, embora as pessoas não peçam, né? Elas deveriam pedir o cartão de crédito do cliente e também o documento de identidade dessa pessoa. E aí, beleza, seria já uma primeira verificação ali. A segunda verificação seria uma senha, né? Ele vai fazer o pagamento e vai autenticar por uma senha. Então, existem algumas barreiras de segurança que, quando você parte para o online, elas não existem. Né? Então, a chance de fraude ela é muito maior. A chance de alguma coisa dar errado é muito maior. Hoje você pode pegar o cartão da sua esposa, pegar, digitar o código lá e fazer uma compra, né? E se ela souber, ótimo, né? Mas se ela não souber, ela vai descobrir isso na fatura. Então, é muito mais frágil você conseguir fazer um pagamento como esse, né? E aí a gente tem, dentro das empresas... que a gente paga aí o risco, né? Paga pelo risco. Isso, exatamente. Você custeia esse risco, né? A gente tem lá, com as empresas de antifraude, algumas informações dos segmentos que mais sofrem fraude. E esses segmentos que mais sofrem fraudes são os seguintes, principalmente aqueles ali que não tem interação humana, porque, por exemplo, o caso da Tutory é um bom exemplo disso, né? Você vai lá, compra o serviço, e o serviço ele é digital, então a chance de fraude ali, ela existe, né? Quando você vai comprar uma camiseta com um cartão furtado, você não vai pedir para entregar no seu endereço, né? Então, assim, a chance de o ladrão se envolver, assim, de receber o produto, ela é menor. Então, aí quando você pega as categorias que mais sofrem fraude, são lojas de games, né? Tipo a Apple Store, a Steam, essas lojas, assim, de games, elas sofrem bastante alvos
disso. Produtos adolescentes, tipo, uma camiseta ou brinquedos, esse tipo também sofre muito, porque nesse caso aí é um furto dentro de casa, né? A garota pega o cartão do pai, da mãe, compra, o pai não sabe, aí quando identifica na fatura, não fui eu que comprei isso. Então existe ali um ranqueamento sobre as maiores fraudes possíveis. E normalmente os produtos digitais estão ali dentro das 10 primeiras posições. Então hoje, quando você paga para um gateway de pagamento, principalmente se ele já vem embarcado com uma tecnologia de antifraude, isso é muito bom, né? E vale lembrar que às vezes não tem uma tecnologia de antifraude no meu gateway. Eu devo fechar com ele mesmo assim? Cara, muito possivelmente sim. Por quê? Porque a quantidade de fraude, ela não é absurda dessa maneira. E quando é que justifica você pagar um serviço antifraude? Quando você já tem isso aí com um risco alto e uma frequência disso está acontecendo. Nós mesmos na Syscoin, a gente não recomenda de início para os clientes o antifraude, só em casos muito específicos, mas a gente no ano passado transacionou mais de 16 mil pedidos e a gente teve 2 casos de fraude. Então, olha o quanto é pequeno isso, né? Porque os próprios mecanismos de segurança que não são antifraude, mas mecanismos de segurança do servidor, mecanismos de segurança do gateway de pagamento, eles acabam bloqueando muitas ações, né? Porque quando chega lá no adquirente, ele recebe essa informação, ele fala, olha, o cliente X acabou de fazer uma compra de R$2.000 no cartão tal, para o banco tal, com a bandeira Visa. E aí ele vai decidir, né, baseado ali no algoritmo dele, se ele vai aprovar ou não essa compra. E naturalmente, tudo aquilo que sai do perfil da normalidade, eles já tendem a barrar, mesmo que não seja uma compra fraudulenta. Inclusive, isso é até um outro problema colateral que às vezes a gente tem, que são clientes que, enfim, estão fazendo vendas idôneas e está com dificuldade porque está tendo uma grande quantidade de compras sendo negadas, né? Então, isso é uma possibilidade. E, enfim, acredito que deu para esclarecer bastante, Thiago, as diferenças do adquirente, subadquirente e o gateway e as proximidades do cliente com o banco, perfeito? Beleza. Aí, Hugo, só complementando essa história aí, que me ocorreu aqui um caso que a gente passou na Tutory sobre essa situação, né? Mas até um tema do antifraude, pode até tratar mais na frente, mas que a gente teve um embatezinho aí com o Pagar.me lá atrás, lá na época ali ocorre muito um aumento de incidentes nesse ponto, nas épocas de campanha de vendas muito forte, tipo Black Friday, né? Uhum. E aí, na Black Friday, a gente foi meio que impactado por uma maior rigidez da análise antifraude, e o Pagar.me foi bem irredutível em tirar esse serviço nosso. Então, a gente teve que manter. A gente paga pelo serviço de antifraude deles. Por conta dessas características que também pontuou agora. Ele é um produto digital, né? E mais passivo de ocorrer fraude nessa compra. Apesar Legal. de que... Isso que você falou é muito importante, Thiago, porque assim, às vezes, igual vocês fizeram né, deu uma pivotada na época que estava construindo o produto da Tutory. Nesse caso, o produto mudou pouco, né? Mas a gente tem um caso aqui de um cliente que ele vende semi-joias e ele também vende algumas alianças de ouro, né? Então você sai de um produto que é semi-joia, que tem um ticket médio baixo, e passa para uma aliança de ouro que tem um ticket médio mais alto. Então, na época que aconteceu o Dia dos Namorados do ano passado, aquele cara que estava acostumado a transacionar compras de R$150, R$200 no ticket médio, essa compra saiu de R$200 para R$4, R$5.000. Aí o Pagar.me foi lá e, peraí, que aconteceu alguma coisa de errado aí, né? Então, aí atrapalhou a campanha. Então, assim, quando a gente percebe que isso vai acontecer, a gente tem que se antever a isso e informar o nosso gateway de pagamento que o perfil de compra vai mudar. Porque existe uma coisa dentro das empresas que é o perfil de compra. Então, ele já transaciona ali com o seu ticket médio e isso vai fazendo com que o algoritmo entenda o que é o normal para a sua operação. Saiu do normal, algo está errado. A chance de algo estar errado é muito maior do que você ter dado a bamburrada aí vendendo muito, né? Então, eles acabam bloqueando isso por segurança. Então, se você estiver pensando em fazer alguma campanha, alguma ação específica, é legal o gateway de pagamento estar alinhado com isso, para que não aconteça esse tipo de problema. Legal que a gente aprendeu isso na marra, né? A gente teve estresse, mas a gente resolveu. Hoje, o índice de barrar no antifraude é muito baixo, muito baixo. Assim, quase a gente não tem mais nenhuma demanda sobre isso. Mas aprendemos na marra, né? Houve o problema. Ainda assim, cara, ficou em 20% assim, de negação por antifraude. É alto pra caramba, né? E depois que a gente tratou com o Pagar.me, explicou muito mais o nosso modelo de negócio para eles, tivemos reunião com a galera lá, aí eles entenderam e tal. E hoje quase não temos mais nenhum reporte disso.
A gente até criou um fluxo, cara, automatizado dentro da ferramenta para o próprio parceiro conseguir resolver uma situação dessa de antifraude, sacou? Maravilha, isso é ótimo, porque agora você acertou, né, na veia. Então, quando realmente acontecer algum bloqueio, possivelmente vai ser uma fraude mesmo, né? E aí você consegue saber que tem que ligar a luz vermelha naquela situação. E o nosso cliente consegue lá dizer, não, isso aqui eu conheço, falei com o meu aluno, pode aprovar. Então, já manda o comando e o pagar me aprova. Então, a gente conseguiu, pelo menos, facilitar isso. Maravilha, né? Isso é ótimo. Bom, e seguindo aqui, né, a parte dos exemplos de pagamento. O que também é muito importante, os gateways de pagamento ali, depois que ele coloca a sua maquininha ali para funcionar, né, basicamente ela é uma maquininha de cartões. Então a gente tem disponível normalmente cartões de crédito, débito, e acoplado a isso também o boleto bancário, e agora a novidade do Pix, né? As transferências bancárias, elas acontecem, né? Só que ainda não há uma integração com os bancos para poder identificar automaticamente isso. Então, quando acontece alguma transação via transferência bancária, ou via Pix, ou boleto, a forma mais rápida ainda de confirmar isso é através do comprovante, né? Que para transferência para o Pix é instantâneo, mas para o boleto não. E o boleto também é uma luz vermelha, né? O boleto, há muita fraude acontecendo em torno disso. Porque não, pode me mandar o produto, tá aqui o comprovante, né? Mas se o comprovante for um comprovante falso, o produto já saiu, e aí, enfim, você para recuperar isso é um pouco mais trabalhoso, tá? Débito online. O débito online ainda é um grande tabu, né? Quando a gente fala de gateway de pagamento, porque ele funciona, né? A gente já consegue perceber várias empresas trabalhando com débito online, mas a tecnologia que ainda está disponível, ela permite a transação em débito, só que, em geral, ela fomenta que o usuário seja redirecionado para a página do banco, para fazer login no banco, e a partir disso ele autorizar, né, que aquele débito aconteça. Só que isso aí é uma porta aberta para o usuário desconfiado do que está acontecendo. Ora, eu estou comprando aqui, mas agora eu sou redirecionado para pagar pelo meu banco, e eu vou dar minha senha, enfim, né? Muitos usuários não sabem identificar se realmente o portal é original do banco, está fazendo uma integração ali, um login numa plataforma confiável. Então, assim, por via das dúvidas, em linhas gerais, a gente não recomenda trabalhar com débito online ainda, né? A não ser que seja conta de grande porte, faturamento aí a partir de 300, 400 mil por mês, que aí a gente tem outras ferramentas, né, disponíveis para o débito online, e aí sim vale a pena. Mas para clientes pequenos, eu não recomendo, não. Aí termina sendo um processo super ineficiente, né? Você abre... Isso, ele se torna ineficiente. Ele se torna... como a gente falou das contas invisíveis, né? A gente acabou de falar disso, a gente quer velocidade, quer que o negócio aconteça de forma rápida, e aí de repente eu estou burocratizando sem perceber. Então, não é uma boa vantagem não, né? E aí, por último ali, os links de pagamento. Os links de pagamento, eles funcionam com os gateways mesmo, né? Só que sem a necessidade de uma plataforma. Então eu não preciso de um site, eu não preciso da Tutor, eu não preciso de nada. Simplesmente eu vou lá, vendo a minha consultoria online, e a partir disso eu faço o meu cadastro no gateway de pagamento, e eu uso o meu link lá, né? Eu gero o pedido, coloco o valor certinho, o nome do cliente que vai pagar, e com esse link ele acessa esse checkout instantâneo e paga, né? É uma operação rápida, tá caindo bastante no conceito do pessoal aí, principalmente galera que trabalha vendendo pelo WhatsApp e tal, tá usando muito link de pagamento, porque ele favorece pagar não só via transferência, mas também pelo cartão de crédito, e aí ele tem caído muito no gosto popular. E vale lembrar também, Thiago, que nesses links de pagamento, depende muito do gateway, né? Porque tem gateways que não pode você ter CNPJ, né? Você precisa ter o CNPJ, é obrigatório, e tem gateways que não. Tem gateways que permitem você abrir uma conta para transacionar no seu CPF, né? O caso do PagSeguro, por exemplo. Se você criar uma conta no PagSeguro, você não precisa ter o CNPJ para poder vender. E já, por exemplo, um gateway de pagamento como a Pagar.me já transaciona somente para empresas, então é PJ para PJ, né? Então, só recomendo esses gateways aí, mais uma vez, né? Lembra lá da distância entre o banco e o usuário? Quanto mais próximo você está do usuário, ou seja, mais próximo do que uma empresa, só uma pessoa, né? Então, se você faz de CPF para cliente, fica mais cara essa operação também. O PagSeguro hoje é uma das operações mais caras que a gente encontra. Pois é um pouco dessa análise agora, assim, né? O que a gente observa na hora de escolher uma solução dessa de pagamento? Né? Porque hoje existem várias opções, né? E eu tenho um cliente que chega pra gente desde o cara que está fazendo emissão do boleto dentro do Nubank ali, porque é gratuito, né? Eu acho que tem um limite ali, mas para quem é pequenininho atende.
sei lá, aí o cara tem que ficar cobrando o aluno todo mês, isso é uma coisa que é uma dor do nosso cliente hoje. Aí tem cara que já usa um link de pagamento desse, mas, assim, dessas opções que você tem hoje de cenário do mercado, o que a gente deve observar para escolher, pensando no perfil do nosso cliente, né? Que é um trabalho de consultivo, né? Como se fosse, claro, quase um mentor de um aluno. Eu tenho clientes que tem centenas de alunos, mas a maioria tem 20, 30 ali, então entender para esse perfil que soluções estão disponíveis hoje no mercado. Legal. Assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é como transformar essa transação no mais profissional possível, né? Porque não é uma brincadeira, né? Não é uma pessoa vendendo um produto qualquer. Isso desqualifica o seu produto e até te atrapalha de cobrar mais caro. Então, quanto mais profissional você estiver e transparecer para o seu cliente, mais você pode cobrar, né? E hoje eu não justifico mais, tem clientes que não têm o CNPJ e tal, e já precisa vender instantaneamente. É um caso específico. E aí eu já boto ele para fazer o cadastro via CPF e ele já sai de lá orientado aí num contador ou alguém que possa orientar ele a abrir um MEI, né, que seja. Porque às vezes a pessoa pode ter um CNPJ em minutos, basta abrir um MEI, né? Então, se você realmente é um profissional independente, individual, abre seu MEI ali, você pode transacionar ali até seus 88 mil por ano ali, e, enfim, tá tudo certo. Se você for vender mais do que isso, você vai ter que abrir uma empresa, mas você já está profissionalizado desde o primeiro dia, né? Então, acho que justifica muito não fazer isso de forma amadora, né? Principalmente a partir do momento que você está vendendo um serviço e, bom, reconhecido ali com uma certa autoridade, que é o caso dos clientes da Tutor, não vale a pena você se queimar ali, se tornar um pouco não profissional por uma besteira dessa. Acho que vale a pena seguir mesmo para abrir um CNPJ e utilizar as alternativas profissionais B2B. E além desse viés aí que você falou, de não colaborar com a autoridade do produto, né? Tem a questão do custo também, né? Acho que essas soluções, o PagSeguro, por exemplo, é uma solução que facilita, é mais informal possível, mas também o custo de transação é altíssimo, né? E é o barato que sai caro, né? Você vai comentar mais à frente aqui na nossa live a respeito da diferença de uma venda parcelada e uma venda de assinatura. O PagSeguro, por exemplo, em uma venda parcelada, ele não quer saber se você parcelou em 6 vezes, 3 vezes ou em 12. Ele vai te pagar com 14 ou 30 dias, ou seja, a antecipação e cobrança de juros ela é compulsória, né? E isso só se dá para CPF. Para CNPJ, ele já abre uma negociação diferente, onde a pessoa pode receber realmente as parcelas ali e pagar só a taxa de administração. Então, você vê que começa a fazer alguma diferença. É literalmente uma compra de atacado e uma compra de varejo. O varejo sempre vai pagar mais caro, né? Então, vai pagar mais caro, o cara vai ter que fazer volume para realmente justificar alguma coisa. Já no atacado, não. Ele consegue negociações melhores, comprar uma quantidade maior e assim por diante. Então, eu acho que não justifica de forma nenhuma entrar com um gueto de pagamento desse via CPF. É melhor já abrir um CNPJ e começar de forma profissional. Entendi. Legal. Já é um site bacana, né? Assim, se o cara está cobrando hoje no CPF, então já seria um bom ponto de partida fazer um CNPJ e já otimiza os custos, né? Com certeza. Porque a gente vê, Hugo, assim, a galera começa assim, formal, beleza, até um princípio de validar um negócio novo, né? E aí a gente já leva esse cara que está com um produto artesanal para um estágio mais profissional. Essa é a rotina que a gente tem aqui dentro. Os caras lançam mão dessas soluções, mas à medida que eles começam a crescer, eles começam a perceber que estão deixando muito dinheiro na mesa para essas soluções mais caras, né? Aí começa a sentir dor. E a gente recebe esse tipo de demanda aqui. Então, avançando aqui, cara, a gente, finalizando aqui tua parte, a gente tem a parte do... Aliás, tem essa parte aqui que a gente combinou, né, Hugo? Mas como você mesmo comentou agora, eu vou falar na sequência sobre a estratégia de venda parcelada e assinatura, que eu acho que também você consegue me ajudar. E se eu tiver tempo ainda de continuar com a gente, muito bem-vindo aí nos seus comentários. Legal. E agora a gente vai fazer sobre... um bem bolado e trocar a palavra. Você vai falando e eu vou te complementando. Mas tá, eu vou ficar por aqui sim. Mas vamos lá. Sobre a parte de segurança e boas práticas, né? Eu acho que as boas práticas, agora vamos entender de qual lado nós estamos falando. Nós estamos falando aqui do viés do vendedor e não do viés do cliente, né? O viés do vendedor, boas práticas são o seguinte: a gente conseguir oferecer para o nosso cliente o máximo de segurança possível e tranquilidade para ele executar esse pagamento ali e saber que, enfim, é uma empresa idônea, um profissional que realmente vai fazer o que está se propondo a fazer, né? E não aproveitar-se desses dados ou que esses dados vão vazar porque é uma plataforma insegura ou qualquer outra coisa a respeito disso. Afinal de contas, é como se ele estivesse botando a carteira dele ali, o dinheiro em cima da mesa. Então, a gente não pode
deixar nenhum tipo de brecha, né? Você vê que elementos visuais, como esse que está aí do lado, com o cadeado, né, assinalando uma compra segura, por incrível que pareça, isso aí não quer dizer nada, mas quando não tem isso, faz uma falta danada, né? A gente precisa de ter elementos visuais que mostrem isso para ele, elementos, né, que não sejam, como diz o meu sócio Luiz, né, não é só fazer certo, tem que parecer certo, né? Então a gente tem que conseguir mostrar isso com uma clareza muito grande. E aí a gente consegue isso através dessas boas práticas, né? Fazendo certificado de segurança na plataforma, colocando ali e informando visualmente que tem esse certificado, colocando em texto para ele uma orientação de o que são boas práticas, o que ele deve ou não deve fazer, os tipos de dados que a gente não pede. Cara, eu vou fazer uma transação online aqui usando seu cartão de crédito, mas está escrito lá, a Tutor em momento nenhum solicita a senha do seu cartão, por exemplo, porque não tem a menor necessidade disso. Então, se em algum momento ele perceber que alguém está solicitando essa informação, tá errado. Então, a gente falar aquilo que a gente faz é importante, mas o que a gente não faz também é bastante importante, né? E diante de tudo isso, a gente também tem o antifraude, né? Que são empresas dedicadas a fazer essa parte. E o antifraude eu gosto bastante da dinâmica deles, porque assim, de forma geral, para quem não sabe como funciona, o que é o antifraude? Ele é um grande banco de dados com todas as informações dos cartões de crédito, de todo mundo que transaciona. Então, se alguém você tem um antifraude, vamos supor, da ClearSale, né? A ClearSale é uma das maiores empresas hoje de antifraude. Né? A gente brinca que ela é o Serasa da internet, né? Ela tem os dados de todo mundo, cruza esses dados e faz o regaço com eles. Então, imagine só que a gente tem hoje ali um fraudador que está tentando entrar na Tutor através do antifraude da ClearSale. Se esse cara fraudou uma loja lá em Recife em alguma vez que também tinha, cara, essa informação já está no sistema e a hora que ele entrar ali e falar, opa, esse cartão está na blacklist, acabou a brincadeira, não vai fazer mais nada aqui, né? Então, ele consegue cruzar esses dados e, através disso, salvar muitas operações. E aí, conforme os anos estão se passando e a plataforma dele está ficando mais e mais rica de dados, começa a ficar um antifraude muito assertivo, né? Então, o problema aí é que o custo é alto, né? Quando a gente está falando de uma realidade que eu dei o exemplo para vocês de 16 mil pedidos em um ano e apenas dois casos de fraude, é uma realidade muito pequena, porque todos esses 16 mil pedidos, se eu tivesse hoje o antifraude em 100%, ele teria analisado todos os 16 mil para mim, né? E aí eu pagaria pelos 16 mil mesmo com 2 casos de fraude. Então tem que saber exatamente dosar para ver qual é a hora de entrar com essa ferramenta, né? Nós temos um cliente que ele trabalha com instrumentos musicais, né? E toda a história da nossa agência, ele foi a pessoa que mais sofreu com tentativas de fraude, né? E até em dado momento ele desistiu do e-commerce, ele preferiu parar, porque, cara, era uma fraude por semana. Então, assim, aquela situação ali estava insustentável, né? E aí ele resolveu não fazer mais. Mas nem com antifraude a gente estava conseguindo segurar aquela onda ali. Depois de um tempo, a gente voltou, uns 2, 3 anos depois, reativou o e-commerce, já com tecnologias melhores, já está há 1 ano já transacionando sem nenhum caso de fraude. Então, eu acho que naquela situação ali, não sei, estava vendo alguma perseguição, alguém estava, né, interessado em prejudicar a empresa. Depois de um tempo passou essa onda e aí ficou mais fácil. Então o perfil, né, de adolescente querendo tocar guitarra. Possivelmente também é o perfil. Isso é legal, porque os antifraudes eles traçam, né, esses perfis de consumo para entender o que está acontecendo. Dentro hoje das empresas de antifraude, é bem legal até para quem tiver curiosidade, você pode entrar lá no site, a primeira coisa que eles oferecem, né, no marketing digital deles são aqueles relatórios do ano. É super legal, porque você pega informações que você sequer imaginava, né? Assim, você descobrir assim, qual que é o estado que mais sofre com fraudes, qual que é o estado que mais realiza fraudes. Aí você começa a ver, são coisas de louco, assim. Você nunca imaginaria que tal lugar é o campeão daquela lista. Bacana. A gente sofreu, né? Como eu já antecipei aí um pouco com antifraude aqui, especificamente com um cliente nosso. E a gente abriu essa discussão com o Pagar.me, que eles começaram a analisar nosso modelo de negócio, perguntaram um monte de coisa, aí eu comecei a entender um pouco sobre isso, né? E aí as perguntas eram assim, classificaram a gente como um negócio digital, né, que tem todo esse risco do cara comprar e não ter um endereço para entregar, o cara compra e vai embora e a fraude já está concretizada, né? Aí não tem mais jeito. Só que aí, uma característica do nosso serviço que eu pontuei lá e foi interessante, que eles consideraram isso na hora de reavaliar nosso score, é que o meu serviço, apesar de ser digital, ele é contínuo, ele não é uma coisa que o cara compra e vaza, assim, ele tem que acessar o site continuamente para acessar o produto. Isso joga o risco lá no chão. Isso, quase um consultivo, e muito cliente ainda conversa com o cara que comprou, com o aluno, né?
e tem esse contato por videoconferência, quase que visual. É visual, né? Assim, não é presencial, mas é visual. Enfim, aí quando eu expliquei essa situação, aí mudou de figura, assim. E eu acho que isso influencia muito hoje no perfil que a gente tem. Isso é legal, Thiago, porque assim, você vê que esse tipo de coisa faz o risco cair. E mesmo assim, se você analisar os dados, você vai ver lá que existe situações em que, por exemplo, a minha esposa compra com o meu cartão, só que de uma forma idônea, eu estou autorizando aquilo a acontecer, né? Então você vê que isso foi uma evolução que já aconteceu na maioria dos gateways, que agora eles colocam assim, você pergunta o nome, seu nome, seu CPF, etc. E na hora do cartão ele pergunta assim, o CPF do portador, para poder cruzar esse dado. Porque às vezes quem está comprando não é o portador do cartão, mas está autorizado. Então pensa bem, para você conseguir clonar um cartão de crédito, ter a informação ali do número, o número de segurança do cartão e a validade já é difícil. Aí além disso ele ter o CPF, então torna-se pelo menos 25% mais difícil, né? Já que é um dado a mais. Então, eles fizeram isso e começou a dar muito certo. Então, se você for ver, tem muitas transações aí de vocês, que às vezes o aluno é a Bruna, mas foi o pai que comprou, né? Então, acontece bastante. Bom, agora eu vou entrar aqui no tema polêmico. Polêmico porque a gente, vez ou outra, enfrenta algum drama com o cliente, né? Ontem mesmo, cara, assim, por incrível que pareça, apesar de bater bastante nisso, nas interações com o cliente, em treinamento, houve um caso de problema de checkout aí que o cara configurou de uma forma e ele queria outro resultado, né? Qual é o problema mais recorrente que a gente enfrenta, né? A venda parcelada é essa coisa de transação única, né? O cara vai lá, como estou comprando uma TV na Casas Bahia, a TV custa R$2.000, eu pago de uma vez só e parcelo isso em 12 vezes. Beleza, a transação foi executada, está concretizada. Já na assinatura recorrente, a gente tem lá a coisa mais similar ao Netflix, né? Todo mês eu pago ali os R$30 da assinatura do Netflix, até o dia que eu decidi cancelar e acabar ali minha assinatura. Então, por ano eu gasto R$360 no Netflix, por exemplo, né? Mas eu só vou ter, o Netflix só vai ter dinheiro à medida que eu continue lá esses 12 meses, pagando todo mês esses R$32. No 8º mês eu saí, acabou, só paguei 8 parcelas. Essa é a característica da assinatura recorrente. Já na venda parcelada, né, na venda da transação única, a Netflix poderia me vender o ano inteiro. Eu acho que quem faz isso hoje é a Disney, que chegou aqui agora no Brasil, nós estamos vendendo o pacote do ano inteiro. Então você paga aquele ano de uma vez só, por mais que eu parcele em 12 vezes, para o cliente estar pagando em 12 vezes, mas a transação foi única. E aí traz algumas vantagens para o vendedor, né? No caso a gente. Quando a transação é única, mesmo que o cliente parcele, eu consigo, como vendedor, antecipar esse valor da venda. Então eu consigo realizar hoje uma receita que eu receberia durante todo um ano com aquele cliente. Vendi hoje e eu já antecipo isso. E o lado negativo disso é que eu ocupo todo o limite do cartão do meu cliente. Quando tem um produto de valor agregado mais alto, isso começa a ficar difícil, né? E aí, como a gente vem para a realidade do nosso cliente, do modelo de negócio do nosso cliente, que está atendendo alunos, que são pessoas que estão tentando conseguir empregos melhores, melhorar de vida, geralmente esse cara não tem um poder aquisitivo muito forte, né? E aí, quando eu começo a entregar produtos com valor agregados maiores, começa a ser difícil aprovar todas as transações. E aí a gente recomenda só nesse cenário você começar a considerar a assinatura recorrente, porque aí você viabiliza uma venda que você não faria, entendeu? Que você perderia porque o cara não conseguiu passar o cartão. E aí, como alternativa, a gente tem aqui a assinatura recorrente. A gente tem casos de um produto do nosso cliente custar R$600 para 6 meses de acesso, ou tem clientes que cobram R$500 por mês. E se o cara for pagar um ano desse ticket aí de R$500, vai dar R$6.000. Aí já começa a chegar numa dificuldade de achar pessoas que têm cartões com esse limite. Aí é um bom candidato para usar nossa assinatura recorrente, né? E aí a gente vê problemas, cara, que os caras que fazem, por exemplo, lançamento, né? Acho que vocês conhecem a forma de lançamento, que é aquela coisa de você concentrar toda uma energia numa oferta imperdível e gerar... e o grande objetivo do lançamento é você fazer aquele volume de dinheiro no curto espaço de tempo, né? E aí já ocorre com uma certa frequência do pessoal fazer lançamento usando a assinatura recorrente. Cara, isso aí é um tiro no pé, porque aí, ao invés de antecipar toda aquela receita de um ano, sei lá, 100, 200 clientes de uma vez só, aí eu faço uma venda recorrente
eu vou receber mês a mês a parcela referente àquele serviço que eu estou entregando. E aí frustra essa expectativa do lançamento de gerar um caixa muito expressivo num espaço de tempo menor, né? Então você vai receber mês a mês, em vez de receber tudo de uma vez, poder antecipar toda a bolada ali que você vendeu. Ontem mesmo a gente teve uma situação dessa, o cara fez 750 vendas na modalidade de assinatura, e quando a expectativa dele era de lançamento. E a gente teve que ajustar algumas coisas para conseguir recuperar parte da estratégia do nosso cliente. E por mais que a gente tenha reforçado, explicado, essas coisas ainda acontecem. Então, por isso que esse slide está aqui, para a gente, mais uma vez, bater nisso, né? Gente, isso é muito legal, porque a gente pergunta assim, o que é melhor, né? Cara, a resposta depende, né? Depende da situação que você vai operar, depende de qual estratégia que você vai utilizar. Então, a assinatura recorrente, ela pode ser uma estratégia muito válida em várias situações, mas essa aí, como você exemplificou, não é, né? E também tem uma coisa que eu acho legal de complementar, é que você comentou ali da antecipação do valor da venda, né? Se realmente a necessidade de caixa obrigar a fazer isso, é importante. Mas mesmo que você consiga executar essas vendas e não necessite de antecipar, você também garante uma recorrência, porque você tem uma previsibilidade de caixa de uma parcela que não pode mais ser cancelada pelo comprador, a não ser que ele conteste, etc., né? O que é uma taxa aí de 0,005% das pessoas faz isso. Então, não deixa de ser uma venda parcelada, ela não deixa de ser uma recorrência também, né? A única diferença e ponto negativo, que não existe almoço grátis, né, é esse aí que você colocou, que ela vai consumir o limite do cartão, né? E aí, no caso do público-alvo dos clientes da Tutory, é porque aí é o que você falou, é um estudante, muitas vezes ele não tem limite, e aí ele vai cair aí naquela opção ali que eu dei, ou de usar o cartão do pai, da mãe, ou de algum parente próximo que realmente tem esse limite, ou ele vai ter que cantar o roxinho lá da Nubank com limite de R$450 e vai ter que ir para recorrência, né? É verdade. Então você vê que cada um depende da realidade. Esse é um tema que causa muita confusão e sem a menor necessidade, né? Porque é tudo uma questão de estratégia. Pode-se até usar as duas situações em momentos distintos. Verdade, isso mesmo. O que a gente recomenda é isso, na verdade, né? Considerar as duas situações, mas nessa situação assim, quando o cara não conseguiu pagar ali na venda de transação única, a gente tem como alternativa oferecer para ele uma recorrente, né? E no caso da Tutory Pay, a gente consegue fazer recorrente por boleto, que já é uma inovação, assim, que é muito difícil encontrar um gadget que faça isso. A gente já conseguiu implementar essa solução. Então, ele não precisa nem ter cartão de crédito para comprar um plano de estudo com nossos clientes, né? E aí a gente consegue atingir um público gigantesco, né? Porque a gente tem uma realidade financeira diferente, às vezes não percebe que isso é um problema, né? E na verdade quando a gente baixa as classes sociais mais baixas, com menor renda, as pessoas não têm acesso nem ao cartão de crédito, né? E quando tem esse Nubankzinho aí, roxinho, como o Hugo acabou de comentar, aí o cara já está atolado ali, não tem nem o que passar mais lá, não tem nem espaço, já gastou tudo. Então aí o boleto surge como a última milha ali de alternativa para esse cara, né? Aí depende muito do público que você está focando, do tipo de aluno que você está indo buscar, e aí a gente tem munição para qualquer estratégia, mas é importante saber usar essas estratégias, né? Como o Hugo falou mesmo agora, eu posso vender transação única, parcelar em 12 vezes e receber mensalmente a cada parcela. Isso é o melhor dos mundos, que aí eu tenho um custo muito otimizado, vou fazer uma transação só, né? Então já a transação do cartão de crédito só pago uma vez e não pago o custo da antecipação, né? Que é quase uma taxa de juros aí que emprega, né? E aí já entra nos diferenciais da Tutory Pay, que isso é opcional, né? Você pode fazer antecipação ou não. E não é a realidade do Hotmart, que é um produto alternativo que o nosso cliente usa. Ele vendeu lá e já é mordido em 10% e a antecipação é obrigatória. Não tem muito o que fazer. A gente já dá essa opção de não antecipar. Aí você otimiza ali a sua receita, né? Que você deixa de perder dinheiro pro getter de pagamento, com juros, né? Aí sim, pontuando aí as vantagens, né? Eu já citei quase todas, né? A antecipação do valor total da venda, que são uma vantagem da venda única. O único, porém, aí é o limite do cartão de crédito do teu cliente. Aí vemos aqui para a assinatura recorrente. Cobrança mensal recorrente, aí eu consigo viabilizar produtos de valor agregado maiores ou atender a clientes mais baixa renda que têm dificuldade de ter um cartão de crédito disponível. E aí a gente já
lança mão dessa estratégia. Não ocupa o cartão de crédito do cliente total, só aquela parcela do mês, aí já abre um leque bem maior de pessoas que conseguem pagar aquela parcela, sem ocupar o cliente, o cartão. E longo prazo, né? Isso aqui é outro detalhe, assim, além de eu viabilizar produtos de valor mais agregado, eu posso criar um plano de estudo que o cara vai assinar comigo, botar lá o prazo de 99 meses e aquilo ficar cobrando todo mês na conta do cliente até ele decidir cancelar, né? Aí tem duas estratégias aí, eu tanto viabilizo produtos de valores agregados altos por conta da barreira do cartão de crédito, ele vai ficar pagando ali por mês, como eu viabilizo produtos muito baratos que o cara vai pagar um pouquinho por mês e às vezes ele tem até preguiça de ir lá cancelar, mesmo que ele não esteja usando. Isso acontece muito. O próprio Spotify que a gente tem, Netflix, eu assino quase todas essas soluções aí de streaming de vídeo, tem coisa que eu quase não uso, né? E eu não vou lá cancelar porque eu tô pagando R$30 por mês, R$9, deixa lá, um dia que eu quiser eu assisto. Então, eu viabilizo um tipo de produto desse, baratinho, que o cara vai ter até preguiça de ir lá cancelar e todo mês está ali entrando alguma coisa, porque a gente facilitou isso para o cliente. O cartão já vai estar salvo, a recorrência é habilitada, e até que ele decida cancelar ou passar no concurso e querer ir embora, né? Então, é isso, assim. Como falei, a gente tem as munições aqui, a estratégia para atender a sua estratégia, né? Só saber usar com inteligência e a gente está sempre disponível para discutir, te orientar o melhor formato, trazer soluções. Esse é o nosso lema aqui. E aí, a desvantagem da assinatura recorrente é essa, né? O LTV, que é o ciclo de valor que esse cliente, lifetime value do cliente, né? O dinheiro que o cliente deixaria dentro do teu negócio por um ano, por exemplo, vai ser distribuído ao longo do tempo, né? Eu não consigo antecipar, como eu faço na venda de transação única. Então, todo mês eu vou receber aquela parcelinha ali de 100, R$150, ao invés de receber 1.200 numa pancada só, né? Então, se o cliente cancelar no 8º mês, paciência, ele foi embora, você deixa de receber os últimos 4 que você poderia ter oferido se tivesse feito uma transação única. Mas é isso. A solução existe, é a gente saber usar, né? E, Thiago, só para te dar a última contribuição a respeito disso, mesmo o LTV sendo curto, uma coisa ruim, porque você perde financeiramente, muito embora seja uma coisa ruim, ele vai te trazer um indicador importantíssimo, né? Que é o quanto tempo, de fato, seu cliente está disposto a te pagar. Então, se o seu LTV é de 6 meses, e você está ali tentando vender um produto de 1 ano para ele, cara, tá na hora de refazer o teu produto para um produto de 6 meses, que você vai ter garantia que você vai entregar valor pro cara, né? Porque quando ele abandona o seu produto na metade, ele não experimentou o máximo do que você tinha para oferecer, né? Ele saiu ali por um problema financeiro, ou ele saiu porque ele não gostou do produto, enfim. Mas esse número, esse indicador do LTV, ele é muito importante para a gente saber, né, negócio de recorrência, o quanto disposto o nosso cliente está querendo ficar com a gente. No meu caso lá, por exemplo, da Syscon, o nosso LTV, ele em geral passa de 24 meses, ou seja, eu sei que o meu cliente, quando ele fecha comigo, ele está disposto a ficar cerca de 2 anos, então eu tenho esse prazo todo para entregar valor para ele. Mas se eu tivesse um LTV de 12 meses, eu teria que mudar para entregar o máximo de valor em 12 meses, não em 24, né? Então você vê que tudo que é ruim também tem alguma coisa boa para trazer para a gente. Excelente contribuição, excelente, porque assim, quando o cara vende isso numa transação única, né, passou ali o prazo de cancelamento legal que ele teria de desistência, o cara tá casado contigo pelo período que você empurrou nele, né, e aí você perde esse feeling, se você realmente está sendo relevante para esse aluno mais de 6 meses, 12 meses, quando você vendeu e ele não tem como cancelar mais, às vezes ele abandona e você nem sabe por quê e tal, não tem essa métrica. Boa contribuição, de fato. O LTV ajuda a dar esse feeling, né? O LTV não, perdão, a assinatura recorrente, porque aí fica... tu tá obrigado também a entregar valor para o teu aluno todo o período que ele está contigo, né? Senão ninguém vai querer ficar pagando uma coisa que não está fazendo sentido. Bem legal, essa observação. Vamos entrar agora aqui no TutoriPay, né? Que é o nosso produto que a gente oferece para todos os parceiros da Tutori. Né, a gente acredita muito nessa ferramenta que a gente disponibilizou para vocês. Né, ele foi pensado para o nosso cliente, né, e a gente quer ainda mais fomentar o uso dele. Hoje, apenas 30% dos nossos clientes fazem uso do TutoriPay, né, e essa aqui já é uma ação pensando em como otimizar, como aumentar essa adoção,
como comunicar do que é, quais são as vantagens para a galera começar a aderir mais, porque realmente eu não consigo entender, assim, às vezes, porque a galera não está usando mais, né? E aí a gente tem, claro, o termômetro disso, né? Mas um desses motivos é falta de informação mesmo, e aí a gente peca nisso de vocês não estarem cientes das potencialidades desse produto. E aí isso aqui é uma ação justamente para ir mitigando esses problemas. Então, eu vou falar um pouquinho das diferenças do que é o TutoriPay, os diferenciais do TutoriPay e as condições que a gente consegue entregar para o nosso cliente. Então, o TutoriPay é uma solução de pagamento, né, exclusiva da Tutori, né, ideal para o modelo de negócio do nosso cliente. Então, a gente foi observando as necessidades de quem é coach, de quem é mentor, de quem entrega o curso online, quais são as necessidades que esses clientes têm, e a gente foi munindo a ferramenta dessas soluções. Sacou? Então, o produto criado especificamente para o tipo de negócio de vocês. E aí, isso encaixa diretamente naquela análise lá de qual a melhor solução de pagamento, como é que eu escolho isso. E aí, eu tenho várias opções de solução de pagamento no mercado, né? E um dos critérios que a gente tem que observar é para qual modelo de negócio aquela solução atende bem, né? E a TutoriPay hoje é a solução de pagamento específica para o tipo de negócio dos nossos clientes. A gente está no dia a dia com eles, a gente entende as dores, entende os problemas, a gente passou na pele. Então, a Tutori resolve muitos problemas dos coaches, né? Um deles era o seguinte: fazer cobrança do aluno de coaching. Como a gente atende o aluno, é aquela coisa muito próxima do aluno, a gente faz videoconferência com aquele aluno. Aí, o fato de cobrar um aluno desse atrasado é um inconveniente. Pô, quando eu era coach, eu tinha essa trava, assim, pô, o cara é mó gente boa, mas tá me devendo, como é que eu faço? Aí eu dava um prazozinho maior, dava os endereços para ele se ligar, aí quando tinha jeito eu cobrava, né? Isso é uma dor, não deixa de ser uma dor de um coach. E agora a Tutor implementa isso de forma automática, sacou? O cara tem lá no boleto, vai emitir o boleto na data do aluno pagar. Eu posso, inclusive, configurar uma carência de 5 dias para esperar ele pagar um eventual atraso. Quando ele não paga, acesso bloqueia, aí ele já me chama aqui, tá, a gente se ajeita e tal, beleza, resolve o problema. Mas aí você inverte todo o esforço, né? Eu não preciso mais cobrar o cara ali, talvez ser inconveniente, enfim. E aí também processo de negócio otimizado, né? Não preciso também ficar gerenciando quem me pagou, quem deixou de pagar, e vou cobrar e tal. Tá tudo na ferramenta, a ferramenta já faz de forma automática. Então, isso já é uma solução pensada específica para esse modelo de negócio. E é por isso que a gente tem aquela assinatura recorrente ali, porque isso é uma necessidade frequente dentro dos nossos clientes. Então, a TutoriPay é isso, é uma solução pensada especificamente para esse tipo de atividade. E a gente fez ela desenhada para vocês. Então, vamos entrar aqui nos diferenciais, né? O menor custo do mercado, se vocês forem olhar hoje, seguramente, né, a gente consegue oferecer para vocês o menor custo, né, salvo parceiros muito grandes, que aí já tem um outro tipo de relacionamento, como o Hugo acabou de pontuar aí, né? No atacado a gente consegue negociações melhores, né? Mas 99% dos nossos clientes, né, são médios e pequenos, então não teria acesso às taxas que a gente consegue entregar sozinhos, mesmo para o CNPJ e tudo. Então a gente agrega toda a força desse pessoal e consegue brigar por condições melhores. Então isso aqui é um dos principais, além de toda essa coisa de otimizar processos, o dia a dia do coach, a cobrança dos alunos, gestão financeira desse tipo de negócio, né? A gente, uma solução que acaba entregando isso também. A gente consegue, inclusive, otimizar o custo. Então, tu vai ter menos trabalho e menos custo para vender, né? E aí, eu já pontuei aqui, né, funcionalidade exclusiva para o modelo de negócio do nosso cliente, né? E ainda mais, juntar tudo num só lugar, né? Ainda assim, por que eu estou pontuando isso aqui? A gente pensando no nosso cliente, e a realidade frequente, o cara quando vem para Tutor, ele está usando outras soluções, né? Então, frequentemente a gente vê dois padrões, ou o cara está no Hotmart ou na Eduz, né? Que fazem essa função do pagamento. Beleza, se você quiser continuar lá, a gente tem integração pronta, você pode ter a sua plataforma na Tutor e continuar vendendo pelo Hotmart e integrar isso com o nosso produto. Então, quando ocorre a venda lá, o plano de estudo é ativado automaticamente. Mas aí tem um inconveniente, você está com a gestão financeira, vendas num lugar e a entrega do produto em outro. Tem algumas dificuldades nisso aí. Aí, por esse lado,
você está usando o Tutor Pay tudo dentro da Tutor, tem mais essa vantagem, né? Você agregar tudo ali e você tem relatórios, a gente tenta munir o máximo de informações possíveis para o nosso cliente não sentir nenhuma dificuldade ou gap ao usar o nosso produto. E além de que a gente está sempre atento aí a novas necessidades, né? Continuando aqui os diferenciais, né? Checkout moderno e otimizado para conversão, compra com um clique, aquilo que a gente pontuou lá na frente sobre pagamento invisível, né? Ainda é necessário para uma primeira compra o cliente vir aqui e fazer um cadastro, né? E a gente enxugou o cadastro ao mínimo possível, assim, esse é o requisito mínimo que o operador do pagamento nos solicita. E aí a gente otimizou isso, criou um processo separado. Para quem está com a gente há muito tempo sabe que será diferente. Então tem todo um estudo aqui de comportamento do cliente para otimizar a conversão dele, para que ele não chegue no checkout e isso seja um fator de atrito que dificulte a conversão, né? A gente já sabe que vocês têm muita dificuldade de fazer a venda e a gente não quer ser o cara que vai atrapalhar isso, né? Então o nosso checkout está totalmente otimizado para que isso não seja um problema, né? E assim, surgiu conceito novo, tecnologia nova, a gente vai estar olhando aí para trazer isso para vocês. Aí uma vantagem, né? Compra parcelada. Eu posso fazer uma venda parcelada e dizer se ou eu vou absorver o custo de juros desse parcelamento ou eu passo para o meu cliente. Quando é que eu tenho esse custo de juros? Quando eu decido, na verdade, fazer antecipação da venda, né? Aí a Pagar me cobra esse valor de antecipação. E aí eu posso fazer esse cálculo e repassar isso para o cliente. Eu conseguiria fazer a antecipação sem ter o custo dos juros, sacou? Ou posso deixar isso, posso deixar sem juros e o cliente ir pagar. Assim, é tudo uma escolha do negócio de vocês, fazer sentido para o negócio de vocês. A gente só está entregando a ferramenta que vai viabilizar qualquer uma das estratégias, né? E como ele já apontou, eu posso fazer uma modalidade de assinatura recorrente, tanto no cartão de crédito como no boleto. Isso também é uma inovação, assim, já existem outras soluções aparecendo aí, mas quando a gente começou a fazer isso, era bem rápido, né? Então, e para vocês, eu tenho certeza que isso é um grande diferencial, né? Porque, sei lá, tem aquele coach que cobra R$400 por mês, que o aluno não tem isso no cartão, ou ele faz recorrente no cartão, ou ele pode optar por pagar num boleto, sem problema nenhum. Todo mês vai gerar o boleto automaticamente, você não precisa se preocupar com nada de ficar controlando a data de cobrar seus alunos. Não, isso vai automático. E tem outra coisa que é um baita diferencial, assim, que é o trial, né? E é totalmente parametrizável, assim, você pode escolher quantos dias você quer dar de trial para o cliente. Você quer vender para o cliente testar e você pode optar por ele fazer o pagamento no início, tipo, ele comprou teu produto, botou lá o cartão, né? E o cartão foi capturado, pagou, e ele fica nesse trial e ele pode cancelar dentro desses dias sem custo nenhum, acabou, ele devolve o dinheiro dele e tal, foi embora. Ou ele pode usar o produto por 30 dias, no final solicitar que ele bote o cartão. Ou ele bota o cartão no começo, usa o produto por 30 dias, e no final a gente cobra já automaticamente. Acabou o trial, já é cobrado. Se ele não cancelar até lá, ele vai ser cobrado. Acabou-se. E é possível fazer isso tanto por cartão de crédito como por boleto. Então, é um puta diferencial também, que a gente sabe que muita gente usa isso como estratégia de venda, né? E para atrair novos clientes. E assim, um fator da plataforma é essa coisa, né? Quando o pessoal tem acesso ao produto, é quase que um encantamento, né? Ainda mais o aluno. Então, é uma grande estratégia aí de captação de novos clientes. Fazer um trial para trazer o cara, para ele conhecer teu produto, e aí a chance de ele converter aumenta consideravelmente. Mas assim, como eu costumo pontuar, né? Isso aí é a ferramenta que a gente dá para você executar a tua estratégia, né? E se tem a estratégia para executar, tá com dúvida, chama a gente que a gente bate um papo. Agora vamos entrar aqui na parte boa, né? Que são as condições especiais que a Tutory consegue oferecer para os clientes da Tutory, né? Aqui tem uma estrutura de custos básica para vocês entenderem ainda mais isso aqui. Por cada transação, o cliente passou o cartão, o cliente de vocês vai pagar R$1, né? Vocês pagam R$1, na verdade é essa. Que aí está composto de dois componentes. 50 centavos é do antifraude e os outros 50 centavos é do processamento. Então, isso aí é de lei.
E quando a gente compara com as alternativas de mercado, que é o Hotmart e o Eduz, também você paga R$1 do mesmo jeito lá. Então, até aqui a gente está empatado, né? Aí vem agora a vantagem, a taxa à vista. Se eu vender no cartão de uma única vez, vocês vão pagar, além desse R$1, 2,69% da transação. E isso é um puta diferencial se você compara isso com o Hotmart, que é 10% de carga, né? Então, você já otimizou aí, já livrou quase 7% de custo só em estar usando o TutoriPay, né? E aí tem as variações. Se o teu cliente parcelou, aí da segunda à sexta parcela, essa taxa aumenta de 2,69 para 3,19 e da sétima em diante 3,39. Então, ainda assim, é muito mais vantagem do que o Hotmart, né? A coisa só começa a chegar perto do custo que você teria no Hotmart se você fizer antecipação. Se você não fizer, você vai pagar esse R$1 aqui e no máximo 3,39%. E aí você recebe todo mês as parcelas que você ofereceu para o seu aluno conseguir parcelar. E aí, cara, você compara a otimização de custos que você vai ter aí é tremenda, né? Se você tiver... Isso começa a doer quando o cara vende muito, né? Quando a gente vende pouquinho, a gente às vezes nem consegue perceber o tamanho da mordida que o Hotmart dá, né? Mas você vendeu lá, sei lá, R$100 mil, você vai deixar lá 10 paus só para as transações, né? Isso começa a doer, né? E aí quando você vem para tudo, se você deixar 10, você vai deixar 3.300. Então você conseguiu salvar aí R$6 mil só dessa mudança. Geralmente eu pago aí algumas mensalidades da Tutor, só com essa economia. E outra coisa muito legal, que é outro diferencial que a gente tem, beleza, se quer antecipar, tem antecipação também. A taxa é 2,85, né? Se você parcelar em 12 vezes, não repassar esse custo para o aluno, você vai ter 12 vezes antecipando, a venda de 12 vezes, você vai ficar ali quase empatado com o Hotmart, ainda ganha, é 9, alguma coisa por cento, contra os 10 deles. Então, ainda é vantagem, sacou? E você pode vender parcelado 12 vezes, que você ainda vai ter um líquido final maior do que se você fizer uma venda no Hotmart, por exemplo. E a antecipação é D mais 2. Eu posso vender hoje, daqui a 2 dias esse dinheiro está disponível na tua conta, né? E isso é diferencial também tremendo. E a gente brigou para conseguir isso, né? Antes era D mais 30. O Hotmart é D mais 30. E a gente consegue fazer D mais 2. Então você consegue fazer caixa muito rápido, né? Tem aquela estratégia de lançamento de semente, você estruturando um lançamento maior, você quer fazer um caixa ali rápido, você pode lançar a mão dessa estratégia, você consegue antecipar tudo, em 3 dias está o dinheiro na tua mão. Então, um baita diferencial do nosso produto também. E isso só é possível por conta do tamanho da nossa conta junto ao Hotmart, junto ao Pagar.me, né? Da ajuda do pessoal da Ciscone aí, que fez um lobby forte lá com a gente. E aí o boleto, essa coisa, o boleto tem 2 coisas legais. Primeira, você só paga essa taxa de R$3 se o boleto for pago pelo cliente que emitiu, né? Então, você pode oferecer o pagamento por boleto e o cara emitir lá 100 boletos, mas se ele não pagar nenhum, você não tem custo nenhum, zero. Mas se ele pagar, quando ele pagar, beleza, você vai tirar do líquido ali, vai tirar os 3,20, você recebe o restante. Então, também é um custo bem, bem baixo, né? E esse é um produto também que ele é aquela coisa de registrar boleto. Vocês já tiveram essa experiência de tentar pagar um boleto, ele não está registrado. Isso é bem ruim, né? E aí o cara está vendendo online e tal, pegar aquela emoção do aluno que está convencido de comprar. Imagina, eu vou lá, fechar a compra, emito o boleto, aí o cara corre para pagar, não está registrado, só paga amanhã, que vai registrar de noite. Alguns sistemas trazem esse tipo de experiência, né? E o nosso não, o nosso está emitido, já pode ser pago na sequência, já está registrado. Então, são 2 vantagens do nosso serviço de boleto. Só paga essa taxa se o boleto for pago e ele já é emitido registrado, né, para pagar em qualquer banco. E aqui eu estou trazendo para vocês uma evidência daquelas taxas, né, direto da plataforma da Pagar, para vocês terem visão, assim, que esse produto existe para entregar vantagem para vocês. A gente não tem nenhum spread aí em cima, né? A gente não ganha nada em cima disso. A gente repassa integralmente o que a gente consegue brigar lá de otimização de custos, e a gente repassa integralmente para os nossos clientes, porque realmente a proposta é que isso seja um diferencial, mais um diferencial para vocês, né? E aí tem um gifzinho aqui, né? Mas como é que a gente consegue fazer isso, né?
Isso é possível por conta desse conceito aqui, da união faz a força, né? O Hugo até pontuou lá que no atacado os custos são otimizados, né? E aí a gente tem uma característica de quase 2,2 bilhões de reais em transações, né? E hoje a média que a gente bateu esse mês foi mais de 1.000 transações por mês, continua subindo, né? E aí a gente, essas 1.000 transações com scores muito bons, sabe? Assim, os clientes, os alunos, baixo nível de fraude, enfim, tudo isso vai corroborando para que a gente cada vez consiga avançar mais nessa parceria aí estratégica com o Pagar.me e que a gente também consiga cada vez trazer mais vantagem, mais diferenciais para vocês. E como eu já comentei aí, né, o índice de fraude chargeback é baixíssimo, né? Quase zero, diria hoje. Assim, chargeback eu acho que tem um caso só que eu consigo lembrar aqui de que foi preciso fazer. Assim, isso também termina validando um pouquinho do produto, né? Porque, chargeback é aquela coisa, o cara comprou, ficou puto, quer cancelar, quer o dinheiro de volta, faz o maior escassel, vai lá na bandeira do cartão dele, pede para cancelar, na marra e tal. Isso é o chargeback. E aí, isso só ocorre quando o cara está muito satisfeito, né? Assim, quando deu totalmente desalinhamento de expectativa, o cara comprou uma coisa e viu que era outra. E, cara, aí a gente tem pouquinho, acho que eu só lembro de um agora, posso falar a verdade, só lembro de um. E foi mais falta de entendimento ali na hora da venda e tal. Na verdade, foi regra do nosso parceiro de devolver o dinheiro, já tinha passado o prazo, e o parceiro foi rígido, aí o cliente foi lá e tentou de todo jeito fazer esse cancelamento da compra, pronto, aí gerou esse evento de chargeback. Mas isso só corrobora ainda mais para a qualidade do produto, né? Então, assim, além de tudo isso, além da qualificação dos clientes, dos compradores, mostra também que o produto é um produto que atende a expectativa do cara que está comprando, não gera esse tipo de disputa de cancelamento. Bom, gente, eu acho que a gente passou aqui pelos pontos que a gente queria tratar com vocês, trouxe as vantagens, trouxe aqui a TutoriPay. Quero agradecer demais ao Hugo ter participado aqui com a gente, disponibilizado o tempo dele para estar aqui com a gente hoje. Sei que é um desafio tremendo, eu tenho acompanhado a Syscoin. A Syscoin está decolando aí, inclusive com essa situação agora da pandemia, né? Termina que vocês se tornaram uma grande alternativa das empresas continuarem existindo, né? Estão salvando empresas aí. Para quem ainda não entendeu o que a Syscoin faz, ela entrega o e-commerce para os clientes, né? Então ela tem vários clientes que usam o e-commerce da Syscoin, né? O cara que tem uma loja, que tem padaria, enfim, quer passar a vender online, a Syscoin entrega toda a solução pronta de pagamento, até plataforma também. Então, a Syscoin está sendo muito demandada agora, nesse cenário de pandemia, e eu tenho acompanhado eles aqui e vejo a loucura que está sendo lá, tudo mudando, crescendo e tal, e eu sei que o Hugo está aqui hoje, foi desafio. Então, eu quero agradecer aí, Hugo, o teu tempo, disponibilidade para conversar com a gente, tá? E se ninguém tiver alguma dúvida, a gente vai encerrar agora. Já passou aí os 20 minutos do nosso tempo. Eu tenho uma dúvida. Manda. Quando eu fui calcular esses valores, não existe nenhuma possibilidade de automatizar o processo, tipo, eu ter certeza de quanto eu vou receber, se a pessoa dividir em 12 vezes, eu vou receber tanto, e também na antecipação, para eu saber exatamente quanto será descontado, sabe? Essa falta de automatização me fez ficar um pouco perdido. Esse seria um primeiro ponto. E o segundo quando eu fiz um lançamento, eu tive uma série de problemas com o antifraude. O antifraude barrou assim uma galera não conseguiu comprar o meu produto. Tanto que no meu segundo lançamento eu usei um outro gateway e o faturamento foi o dobro, sabe? Qual foi a época, Otávio, que você tentou esse lançamento? Nossa, o primeiro deve ter uns 3 meses, 3, 4 meses. É bem ali perto do final do ano, né? Foi que a gente tava nessa crise aí com a Pagar.me mesmo. Cara, hoje, assim, eu olhei essas métricas hoje, estão bem baixas, assim, a gente não tem tido problema quase nenhum e as transações crescendo muito. Tipo, a gente transacionou de ontem para hoje por conta dessa situação específica de um parceiro que lançou ontem, foram mais de 1.000 transações. E zero antifraude, sacou? Agora, claro,
como eu já pontuei aqui, a gente teve problema com isso, a gente teve que tratar com pagar, e eu acho que hoje você vai ter outra experiência. Dá uma chance aí para nós. Não, E sobre os cálculos, cara, assim, na verdade você tem visão do quanto você vai pagar, né? E realmente é meio chatinho fazer esse cálculo. Eu tenho uma planilha aqui que eu já fiz até para um cliente que realmente estava com a dúvida igual a tua. Aí a gente fez todos os cenários e mandou para ele comparativo, para ele entender. Mas a gente tem artigo explicando como é que é feito esse cálculo, eu posso te mandar, tá? Entendi. Eu até vi as margens, num primeiro momento elas parecem bem interessantes. Só que quando você joga, por exemplo, num parcelamento mais convencional, com o meu modelo de venda, que é 12 vezes, aí me parece que acaba ficando mais caro eu antecipar as 12 parcelas quando comparado a alguns outros, entende? Entendi. Você está usando o Hotmart como comparação? Eduz. Porque na Eduz eu pago 4,90 mais R$1. Aí tem aquele D mais 30, né? Isso. Aí, cara, nessa situação, a taxa de juros você fica pro cliente ou para você? A taxa de juros da divisão fica para o cliente. Aí, beleza. Se você fizer isso na Tutory, aí teu custo vai cair para aquele lá, de 3,39. Aí você ganha, entendeu? Você consegue, na plataforma, setar quanto você vai cobrar de juros do cliente. Você pode cobrar integralmente, pode cobrar mais, assim, a escolha é tua, entendeu? Entendi. Aí é o lance de realmente fazer o cálculo de quanto deixaria líquido ali para você, quanto você quer de líquido, né? Você vai lá e embute uma taxa de juros. Eu sei esse case mais para o Hotmart, sabe? Porque foi uma coisa que eu já, como te falei, analisei junto com um cliente nosso. E aí, se você coloca uma taxa de 1,44 para o cliente final, se ele parcelar, você consegue cobrir ali a mesma taxa que você teria com o Hotmart. Aliás, você deixa líquido, como se você tivesse vendido ali, só pagando a taxa de transação, que é 3,39. Então, vamos supor, eu ponho lá 1,49, 1,44 para a taxa de juros. Só que aí o cliente vai dividir em 12 vezes, e eu quero antecipar também. Esse 1,44 ele não é suficiente, não, né? Ele porque tem um contexto diferente, sacou? Porque, assim, esse 1,44 ele é aquela história dos juros sobre juros, né? Uhum. E a Pagar me cobra da gente, como tem aqui, ó, essa taxa de antecipação aqui, 2,85. Se você olha, é maior, né? Só que ela cobra da parcela. Por exemplo, se eu for antecipar a parcela desse mês, do próximo mês, tem 30 dias, então ela vai cobrar 2,85 de 30 dias. E aí vai para a próxima, 60, 2,85 de 60, daquela parcela só, não do valor total, sacou? Uhum. E aí termina que no final não tem esse efeito do juro sobre juro. Aí se eu empregar 1,44 no juro sobre juro, aí ele chega a ficar equivalente a esse custo aqui da antecipação. Eu posso te mostrar isso numa planilha, acho que fica mais factível você entender, né? Porque realmente isso para mim foi uma coisa que me bugou. Mas é porque a gente está acostumado a fazer o cálculo de um jeito e o pagar faz de outro, totalmente diferente. É mais vantajoso para a gente, mas é difícil da gente entender, sacou? Sim, essa foi a minha maior dúvida de eu ter saído, porque, por exemplo, 1,44, ela vai ser suficiente para eu cobrir todas as 12 parcelas dos juros do cartão de crédito, mais as taxas de antecipação? Não, ela vai cobrir a taxa de antecipação. Essas taxas aqui você vai pagar, sacou? Entendi. Aí, por exemplo, para eu jogar lá para o cliente, a taxa de antecipação, beleza, 1,44. Só que e o cliente dividiu em 12 vezes, eu quero jogar para ele. Aí, para quanto eu tenho que jogar esses juros, essa taxa, entendeu? É 1,44. Mas para compensar o cartão de crédito e a antecipação? Não, compensa a antecipação. O cartão de crédito... É porque a gente assume aqui que isso aqui é o custo, né, da transação. Tipo, se você vender à vista, você vai ter que pagar 2,69. Isso. Sacou? Só que aí... Entendi isso. Eu tenho dificuldade em, por exemplo, um ticket de R$500, quanto que eu vou ter que estimar para o cliente que vai comprar em 12 vezes, entendeu? Aí eu vou somar o cartão de crédito mais a antecipação para ficar líquido para mim X. Você tem que definir seu líquido e a gente chegar na taxa que fornece esse líquido para ti. Isso. Entendeu?
E Otávio, é o seguinte, e tem também a opção de você, para incentivar eventualmente o pagamento em menos parcela, de botar juros a partir da terceira parcela. Se o cara pagar até 3 vezes, ele não vai ser cobrado juros. Isso também você consegue definir no nosso checkout. Ele é bem customizável, entendeu? Tá. Cara, a gente pode fazer aprofundar para ti aí, fazer essa análise. Você está com dúvidas, manda seu case aí que a gente pode analisar para ti, custo, quanto é que vai ficar. Tá ótimo. E qual que é a forma de contato? Tem nosso suporte lá na plataforma. Da Tutore mesmo? Pode falar por lá. A gente tem acesso direto ao pessoal e eu vou estar com isso na cabeça aqui e já vou saber. Então fechou, então. Tá bom? Obrigado, boa noite. Obrigadão, cara, pela pergunta aí e participar. Valeu. Até mais.